Quero saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? Graças a Deus que nos dá a vitória sempre. Quero saudar aqui os irmãos presentes, os irmãos aí das mídias, que acompanham ao vivo ou num outro momento aí durante a semana. Que o Senhor esteja abençoando também a vida de vocês que estão aí do outro lado. Quero aqui agradecer, em primeiro lugar a Deus, a igreja, em especial o pastor, por ter feito esse convite, dado essa oportunidade, por ter confiado, o púlpito, essa palavra à minha pessoa. Que Deus dê graça e que a gente possa aprender e entender algo mais aí da parte de Deus, ligado a missões, e hoje pensando em oração, com o tema missões. Eu faço parte orando, na obra de Deus sempre tem espaço, sempre cabe mais um, Em missões nem se fala, nós vamos entender um pouco disso hoje, Em missões sempre tem vaga, através da oração. Não existe limite para a oração, não existe limite de pessoas que oram especialmente por missões. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 28. Nós vamos ler novamente os versos 18 a 20, assim como já foi lido no início. Mateus, capítulo 28, dos versos 18 a 20. Diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Esse texto a gente já tem lido bastante esses dias, temos meditado nele, tem sido aí a base desse tema de missões. Eu faço parte. E ele é conhecido como o Ide de Jesus. Quando Jesus diz aos seus discípulos, olha, Ide, ele já estava indo aí para o fim do seu ministério, e ele começa então a enviar, conscientizar os seus discípulos da necessidade de irem e de propagar o Evangelho. E eu vejo esse momento, ou esse Ide, como um rastilho de pólvora que se acendeu neste momento e passou por gerações, por culturas, por países, por lugares, pelos séculos, e chegou até nós, Quando alguém precisa implodir alguma coisa, prepara lá o explosivo, e hoje tem meios mais avançados, através de controle remoto, de detonadores, mas antes, quando não tinha toda essa tecnologia, preparava o explosivo, fazia um rastilho de pólvora em um lugar seguro, acendia, e o fogo então caminhava e alcançava o lugar que era preciso para fazer a detonação. E assim tem sido com a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, desde que ele deu esse comando do Ide, É como se ele tivesse acendido lá um rastilho de pólvora e estivesse queimando por todos esses tempos, passando por diversos lugares, até chegar um dia no Brasil, um dia no estado de Goiás, um dia em Sanclerlândia, um dia através da Igreja Cristã Evangélica. Quase saiu Batista. São 39 anos falando Igreja Batista, Então, se escapar, os irmãos não reparem, Mas até os nossos dias chegaram em Sanclerlândia como Igreja Cristã Evangélica. É a obra missionária a qual Jesus encarregou os seus discípulos, e através deles chegou até nós. E cabe a nós, nos nossos dias, realizar essa obra, manter essa chama acesa, esse rastilho de pólvora aceso, através dos nossos filhos, através dos pequenos, de quem está crescendo, e eles, através das próximas gerações, se houver próximas gerações, até a volta de Cristo. Esse é o Ide de Jesus, essa é a missão
que foi dada por Jesus antes da sua morte, antes da sua crucificação. E nós temos essa confirmação, nós temos essa reafirmação de Jesus em Atos, capítulo 1, verso 8, eu vou ler aqui de maneira rápida. Quando Jesus, já ressurreto, antes de subir aos céus, ele fala novamente aos seus discípulos, né, prometendo o Espírito Santo, dizendo: olha, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, né? Até os nossos dias, até onde nós estamos. E certamente o trabalho missionário, dirigido pelo Espírito Santo, manteve essa chama acesa aí pelos séculos, até chegar nós, iniciado ali pelos apóstolos, e nós identificamos em Paulo, talvez o maior missionário da história, talvez é reconhecido por muitos como o maior missionário, um grande plantador de igreja no primeiro século. No Novo Testamento, quando nós lemos, nós conhecemos muito sobre Paulo. E certamente ele foi um inspirador, um missionário inspirador de muitos outros, e que vem inspirando até os nossos dias. Como o pastor já falou antes, né, a igreja começou esse tema já há alguns dias, né, quando o Everaldo falou sobre indo, né, missões eu faço parte indo, depois veio o irmão Cairo, falou sobre missões eu faço parte contribuindo, semana passada o Guerreiro falou sobre missões eu faço parte obedecendo, e hoje nós vamos olhar para missões com essa lente da oração, né? Missões eu faço parte orando. Segundo o Cairo, o dia que ele pregou, ele disse que oração, ela é a base, é o princípio da obra missionária, né? Em geral, tudo que nós vamos fazer na nossa vida realmente, tudo aquilo que a igreja vai fazer como obra, deve começar pela oração, deve passar pela oração e permanecer em oração. Ela deve acompanhar a vida dos cristãos, a vida da igreja. E nós vamos abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 10, vamos ler do verso 1 ao 3, e vamos ver alguns motivos pelos quais nós devemos orar, pelos quais a oração deve acompanhar missões, né? Vamos ver algumas formas de orar por missões, baseado aqui também em Lucas 10, capítulo 10, do verso 1 até o 3, diz assim: e depois disso designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante de sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E diz-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Quero destacar aqui quando Jesus diz: olha, rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Eis aqui um dos motivos, o qual o próprio Jesus destaca, pelo qual nós devemos orar na área de missões. Nós devemos orar por mais obreiros, né? Desde os tempos de Jesus, nós podemos ver que havia um grande desafio missionário e que os missionários eram poucos, os obreiros eram poucos. Se nós olharmos para a nossa realidade de igreja, de cristianismo, de evangelho nos nossos dias, nós podemos identificar a mesma realidade, né? O campo é grande, né? A seara é grande e os obreiros são poucos, né? A seara é maior, a necessidade é maior do que os obreiros que existem para suprir. Eu tive o cuidado de olhar ali no fundo da igreja, na saída, tem um cartaz onde estão lá os missionários, né? Algumas pessoas envolvidas na missão cristã evangélica, que é o departamento, é o setor da igreja que cuida da obra missionária.
e eu vi ali que tem eu vi mais ou menos 48 pessoas, algumas são famílias, talvez um pouco mais. São pessoas que estão em campos missionários no Brasil, fora do Brasil, algumas eu imagino que devem dar apoio na base da missão. Mas olha o tamanho do nosso universo, olha quanta, né, do mundo, olha quantas pessoas ainda não conhecem o Evangelho de Cristo, né? E olha o número de obreiros, né? Não são os únicos, tem mais, mas quando nós olhamos para o nosso meio, né, para o nosso universo de igreja, ainda podemos imaginar que ainda são poucos. Esses missionários especificamente, eles estão envolvidos com missão transcultural, né, missão específica. O Cairo já falou para nós sobre isso, né, em comunidades indígenas, comunidades quilombola, ribeirinhas, alguns grupos específicos. Mas missão não se limita a isso, né? Às vezes quando a gente pensa em missão, a gente pensa em missões transculturais, a gente pensa em missões em outros países, mas essa missão de Jesus, dada por Jesus, ela acontece todos os dias, em todos os lugares. Ela também é feita pela igreja, né? Se nós olharmos para missões urbanas, para missões nas cidades, né? Mesmo no Brasil, mesmo no nosso estado, olhando para a igreja cristã evangélica, eu gosto muito de números, de matemática, né? Não é à toa, e sempre quando eu penso em algum assunto, eu procuro identificar números, e eu, né, fui olhar os números da igreja. O pastor já me passou, são mais de 400 igrejas, né, pastor? O Brasil tem mais de 5.000 municípios, 5.000 cidades, né? Então mais de 5.000, vamos arredondar aqui os números, arredondar em 5.000 para facilitar as contas, né? São mais de 400 igrejas, mais de 400 está perto de 500, não está? Vamos arredondar em 500 para facilitar a conta. Então nós temos 5.000 municípios, 500 igrejas. Vamos imaginar aqui que está uma em cada município para facilitar a conta. Então nós estamos aí presentes em cerca de 10% dos municípios. Nós temos aí um universo de 90% do município, 90% do território, onde ainda não tem uma igreja cristã evangélica. O campo é grande ou não é? O campo está branco, já dizia Jesus, né? Mas os ceifeiros são poucos. Olha o desafio que nós temos pela frente para avançar. Olha o motivo que nós temos para orar. Olha, Deus, levante no nosso meio obreiros, ceifeiros, para nós chegarmos a mais 90% das cidades que precisam. E Deus conta com a nossa oração, né? Nós precisamos e devemos continuar orando, né? E orar mais por missões, para que Deus levante obreiros, para que a gente vá além dos lugares onde nós já estamos. Essa missão urbana, alcançar os municípios, cabe, né, falando em igreja cristã evangélica, cabe à própria igreja, né? Nós, como igreja, temos feito isso, né? O pastor já orou aqui no início do culto por Itaberaí, né? É um campo onde a nossa igreja tem apoiado, né? Então nós precisamos orar, né? Consolidar esse trabalho, para que a gente tenha a oportunidade de avançar em outro lugar, de crescer em outra cidade, de avançar sobre esse campo missionário. Além de orar para que Deus mande mais ceifeiros, nós precisamos, através da oração, pedir a Deus, buscar em Deus que abra portas para que o Evangelho possa avançar. Colossenses 4, versos 3 e 4, nós vamos ver Paulo, que foi esse grande missionário que eu citei, convocando a igreja do seu tempo, e uma convocação que serve para a igreja do nosso tempo. Colossenses 4, versos 3 e 4. Diz assim:
Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Existem muitas pessoas as quais Deus deseja salvar e vai salvar, mas Deus levanta pessoas para que a obra dele alcance esses que precisam ser alcançados. E nós precisamos orar para que Deus abra essas portas, para que Deus nos dê oportunidade como igreja, como cristãos, de chegar a essas pessoas a quem estão abertas ao Evangelho. Cabe a nós, como igreja, através da oração, buscar em Deus esse conhecimento, essa visão, da onde falar, da onde pregar, da onde plantar igreja, e isso vai facilitar muito o trabalho missionário. É a oração que conecta pessoas, é a oração que que vai nos ajudar a conectar com essas pessoas abertas ao Evangelho, é a oração que vai nos levar a lugares que precisamos chegar. Isso não só o missionário que está lá no campo, isso é a igreja que está aqui na cidade, isso sou eu, é você que está durante a semana convivendo dia a dia aí, né? Nós precisamos que Deus nos revele no nosso dia a dia quais são as pessoas que estão próximas de nós, que estão abertas ao Evangelho, né? Seja dentro da nossa casa, às vezes na sua casa não é todo mundo convertido, às vezes tem alguém lá que precisa receber o Evangelho e tem um momento certo, e Deus vai, através da oração, vai dar sensibilidade para que você possa falar do Evangelho. Às vezes é próximo, é na vizinhança, às vezes é no nosso trabalho, às vezes é com alguém que a gente negocia, mas nós precisamos orar para que Deus abra em nós essa visão, para que Deus revele a nós a boa oportunidade para falar do seu Evangelho, para falar do amor de Cristo, para aquele que Ele sabe que está aberto, que está receptível ao Evangelho. Paulo já clamava a igreja a orar por isso. Paulo já desafiava a igreja a orar por isso, para que ele encontrasse boa oportunidade de levar o Evangelho. E às vezes parece desafiador falar do Evangelho, quando a gente fala em orar por nós, para que Deus revele a nós, mas o próprio Espírito Santo que revela a nós, é o Espírito Santo que nos capacita, que nos dá palavras para falar aquilo que deve ser falado. E esse mesmo Espírito Santo que revela, que nos capacita, é o Espírito que convence o pecador do seu pecado, da sua necessidade de Deus, da sua necessidade de salvação. E é Ele quem completa a boa obra de Deus na vida das pessoas. Além de orar por mais obreiros, orar por portas abertas, nós precisamos orar, porque a oração, ela invoca o poder de Deus. E a obra missionária, ela é desafiadora. O missionário que vai para o campo, ele precisa muito do poder de Deus para enfrentar, para realizar a missão que ele tem. Vai aparecer na referência a oração que invoca o poder, pastor? Lucas 9:19. Os irmãos perdoem, eu que passei a referência errada. Na verdade, é Lucas capítulo 10, tá? Eu fiz confusão ali. Então, na verdade é Lucas capítulo 10, verso 19. Para nós entendermos e embasarmos a oração que invoca o poder de Deus. Lucas capítulo 10, verso 19 vai dizer assim: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Quando se fala em obra missionária, quando se fala em avanço da igreja, o inimigo se levanta fortemente contra as pessoas, contra a obra do Senhor. Quando muitos missionários chegam a algum lugar para iniciar uma obra,
ele encontra resistência. Às vezes na própria comunidade de líderes, às vezes líderes políticos, às vezes até líderes religiosos de outras linhagens se opõem contra a obra do Senhor, contra pessoas que estão envolvidas em fazer avançar a obra do Senhor. Mas Jesus disse aos seus discípulos que daria poder a eles para enfrentar todo tipo de dificuldade, serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Jesus sabia que os discípulos, os missionários daquela época, iriam passar por isso quando fossem a campo. Por isso então que ele deixa essa motivação a eles: olha, eu dou poder para vocês enfrentarem todo tipo de perigo, para vocês enfrentarem toda a força do inimigo. Vocês já viram, já passaram e olharam com detalhe ali o cartaz dos missionários? Vocês repararam que alguns missionários só tem uma figurinha preta? Não aparece? Aquilo ali, irmãos, é de propósito, tá? Não é porque a foto não chegou, não é porque o irmão lá não ficou bem na foto, não. É porque eles estão em lugares em que o perigo é tanto que eles não podem ser identificados. Tá? Eles estão lá para nós, como anônimos, né? Você vai reparar que são os missionários que estão fora do Brasil, né? Em lugares fora do Brasil. Os que estão no Brasil, né? Apesar de enfrentarem levantes do inimigo, enfrentarem batalhas cotidianas no campo missionário, podem acreditar nisso, mas o risco de vida não é tão grande quanto aqueles que estão fora do Brasil, e por isso a imagem deles não é divulgada. Nesse mesmo capítulo de Lucas, no verso 3, que nós já lemos no ponto anterior, no verso 3, Jesus vai dizer assim que estaria enviando, né? Nessa situação que Jesus está enviando 72 discípulos para ir nas cidades, evangelizar nas cidades ali em volta, nas cidades, nas redondezas onde eles estavam. E antes de Jesus enviar, Jesus diz: olha, eu estou enviando vocês como cordeiro em meio a lobos. Olha que situação, olha que embate, né? Que embate de cordeiro com lobo. Você já imaginou um embate entre um cordeiro e um lobo? A capacidade do cordeiro de resistir? Como que são as garras de um cordeiro? Já viu as patas de um cordeiro, como que é? Tem garra? Cordeiro tem dente afiado, tem dentes fortes, né? Cordeiro é veloz, ele corre rápido, ele salta, né? O cordeiro é frágil, é sensível, né? Ele não tem dente, não tem garra, né? Ele não tem grande velocidade. Olhando aos olhos humanos, um cordeiro não tem chance contra um lobo no embate. Mas nós encontramos em Jesus a promessa de que ele daria poder para resistir a esse embate de um cordeiro com um lobo. É Jesus quem dá poder, quem dá condição aos missionários que estão no campo de resistir o levante do inimigo contra eles, contra a obra do Senhor. E é através da nossa oração que os missionários também são protegidos e revestidos pelo poder de Deus. Cabe à igreja que fica, né? Cabe a nós que estamos aqui, estar orando pelos missionários que estão em campo, que estão fora, que estão enfrentando, que estão vivendo na pele essa experiência de ser cordeiro frente a frente com o lobo. E os discípulos foram nessa missão dada por Jesus e voltaram alegres, comemorando, trazendo um bom relatório. Olha, em seu nome, Jesus, nós expulsamos até demônios, né? Nós fomos, evangelizamos, falamos a tua palavra, e em seu nome até os demônios foram repreendidos. E aí é quando então Jesus diz para ele: olha, realmente eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago, né? E eu lhes dei autoridade, né? Nesse momento
da volta deles, quando Jesus diz: eu lhes dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. É pelo poder de Deus. É só Deus na vida do obreiro, na vida do missionário, que lhe dá a condição de avançar e de permanecer e de resistir na obra do Senhor. E para nós concluirmos, nós podemos entender que o texto de Lucas 10 que nós lemos, que diz: olha, clame, né, rogue ao Senhor para que mande mais ceifeiros, para que mande mais obreiros. Nós podemos entender que era real no tempo de Jesus e que ela é uma necessidade real nos nossos dias também. Esse chamado de Jesus para os seus discípulos, ele continua ecoando, continua sendo um chamado para os nossos dias. Nós devemos, como igreja desse tempo, continuar orando, continuar clamando a Deus para que levante mais obreiros. Quando o agricultor realiza a colheita, o que ele faz com os grãos? Ele leva para o celeiro, para o armazém, para o barracão e guarda lá. Quando a colheita aumenta, a produção aumenta, o que acontece? Tem que aumentar o depósito, aumentar o celeiro, não é verdade? Assim tem sido no nosso meio, né? Nós podemos ver, né? Eu cheguei na igreja há pouco tempo, mas estou vendo a mobilização da igreja em ampliar o celeiro, né? A gente olhar por essa linguagem, né? As pessoas são o campo pronto para a colheita, nós que estamos aqui é a produção que já foi colhida, né? Já estamos no celeiro, mas o celeiro vai ficando pequeno, né? E nós temos o desafio de ampliar esse celeiro, fazer um celeiro maior. Creia que a colheita também será maior, né? Os grãos virão em maior quantidade. Nós precisamos ampliar o espaço e ampliar o celeiro, porque a colheita também tende a aumentar. Não só a colheita tende a aumentar, né? Quando nós olhamos para o Brasil é um país agrícola, é um país do agro, né? E há um tempo atrás a agricultura limitava-se basicamente no sul, sudeste do Brasil, não é? E aí de repente os agricultores aumentaram muito e começou a ficar pequenas áreas, e aí eles migraram para o centro-oeste, né? E para o nordeste, de repente aqui já está ficando meio ocupado, já tem alguns migrando para o norte, né? E assim também é na obra do Senhor, né? Os cristãos, o povo de Deus começa a ocupar os lugares e de repente já tem bastante crente, já tem muito obreiro fazendo a obra. Opa, vamos para outro campo, vamos para outra região, vamos para outra cidade. Nós devemos aplicar o princípio aí, já usado por Jesus da agricultura, e aplicar o princípio também da agricultura dos nossos dias, de expansão de área, de expansão de celeiro, de expansão da colheita, de aumento na produção, porque o nosso Senhor vai voltar, e Ele vai voltar para levar a tua igreja, Ele vai voltar para levantar aquilo que a igreja tem conquistado, aquilo que a igreja tem feito, e isso passa pela obra missionária, passa por aquilo que nós temos feito, e passa pela oração. Como já disse o Caio, a obra missionária, ela começa pela oração. Então que a gente se sinta desafiado, que a gente tenha esse entendimento da necessidade da oração para o desenvolvimento da obra do Senhor, seja no campo missionário, seja na nossa cidade e seja nas cidades por onde nós precisamos chegar como igreja, orando para que Deus levante mais obreiros, orando para que as portas abertas sejam encontradas e orando para que a gente seja revestido do poder de Deus para prevalecer sobre os levantes do inimigo e sobre todo tipo de mal. Amém? Que o Senhor possa completar essa mensagem e nos fortalecer e manter essa chama acesa. E aí eu não sei para quem eu passo a palavra, mas quem tiver o direito da palavra, fique à vontade.
Antes do irmão orar, mais uma vez, né, agradecer ao pastor, à igreja pela atenção e desejar uma boa semana a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a toda a igreja. Nosso momento do agradecimento final, da oração final. Antes a gente agradece os nossos visitantes, que o Senhor Deus possa proteger muito. É uma alegria poder receber você na casa do Senhor, em comunhão conosco para ministrar o culto a nosso Deus. Vamos ficar de pé para que a gente possa orar no encerramento do culto. Vamos orar então a uma só voz, por missões, pela vida dos irmãos e da igreja. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, damos graças ao Senhor mais uma vez pela vida dos irmãos. E como foi ministrado, nós oramos ao Senhor, colocando a vida das pessoas que o Senhor escolheu para o Ministério de Missões, aquelas pessoas que estão em risco de vida, aquelas pessoas que precisam da tua proteção e do seu sustento. Que o Senhor levante irmãos para estar orando cada vez mais. Que o Senhor levante irmãos para pegar a tua palavra nos mais longínquos lugares, cidades, estados, países, para servir da tua soberana vontade, para que os planos do Senhor se aconteçam. O Senhor dê força, saúde, inteligência, sabedoria e entendimento da tua sagradas escritura, para que todos nós preguemos a palavra do Senhor como missionários que somos, tanto aqui na cidade, como no estado, como no país, como em outros países, onde o Senhor levantar, que os trabalhadores do Senhor sejam levantados para a seara, cada vez com mais intensidade, cada vez com mais amor e cada vez com mais força, no nome santo de Jesus Cristo. Nós queremos colocar também na presença do Senhor a vida de todos os irmãos que estão se empenhando com o nosso som, para se adaptar, para adaptar o som a cada voz, a voz a cada som, a música. Que o Senhor os fortaleça, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê inteligência, paciência, compreensão, domínio próprio, para servir ao Senhor nesse ministério, que é um ministério tão importante da infraestrutura da nossa igreja, para que todos nós possamos servir ao Senhor com mais dignidade, com mais honradez. Fortaleça, dê saúde, disposição a todos os irmãos. Pai, eu coloco a vida de cada um aqui na tua presença, que essa semana o Senhor dê saúde, disposição, alegria, força, prosperidade, paciência, inteligência e, acima de tudo, pregue a palavra a uma pessoa que ainda não está convertido ou que está afastado do comunhão com o Senhor nosso Deus, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos então possam erguer suas mãos para receber a bênção apostólica. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti levante a tua face e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Santo Espírito da promessa, esteja com todo o povo de Deus. Aqui em Sanclerândia, no estado, no nosso país e em todo o mundo, hoje e para todo sempre. Amém. Está encerrado o nosso culto. Deus os abençoe.